Olá a todas, a todos e a todes. Meu nome é Álvaro de Azevedo Gonzaga, eu sou professor aqui do meu curso, coordenador do primeiro pós de Direito Antidiscriminatório do Brasil, e é uma alegria poder estar aqui para debater questões que são absolutamente atuais e necessárias do direito. E hoje eu venho aqui receber duas pessoas fantásticas, mas antes, rapidamente, eu queria fazer uma apresentação e uma autodescrição. Como eu disse, meu nome é Álvaro, eu sou professor de Direito, tenho formação jurídica na área de Filosofia do Direito, sou livre docente em Filosofia do Direito pela PUC São Paulo, e aqui eu estou num estúdio do meu curso, eu visto um paletó com uns quadradinhos brancos e ele é azul, uma camiseta azul, eu uso um óculos preto, um óculos de grau, a cor da minha pele é da cor da terra, como eu costumo definir, por ser indígena, eu sou indígena da etnia Guarani Kaiowá. Meu cabelo é castanho, assim como meus olhos, e ao meu fundo, um fundo amarelo. Hoje nós vamos receber aqui duas pessoas que eu reputo como grandes referências, pessoas importantíssimas no cenário jurídico brasileiro e cada uma com uma luta muito importante. Para mim é sempre uma alegria receber essas duas expositoras, debatedoras. A primeira é a doutora Dione Almeida. A doutora Dione Almeida, ela é diretora secretária-geral adjunta da OAB da Seccional São Paulo, aqui na capital. É um prazer recebê-la, doutora Dione, doutoranda também em Direito pela PUC São Paulo, e também receber a professora doutora Alice Bianchini. A professora doutora Alice Bianchini é também uma grande doutrinadora na área de direito penal e agora, já há muito tempo, junto, ladeando a professora Silvia Pimentel, uma grande especialista na temática que diz respeito ao feminismo. Portanto, tê-las aqui conosco nesse nosso bate-papo do meu curso é algo muito, muito agradável, eu diria, né? Num primeiro momento. Então, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa com a doutora Dione. Doutora Dione, então, um prazer. Eu queria lhe passar a palavra para suas considerações iniciais. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, professora Alice Bianchini. É uma grande alegria em dividir esse espaço com vocês. E como nós defendemos uma inclusão real, eu vou fazer minha autodescrição. Para quem não me vê, eu sou uma mulher negra de cabelos compridos, hoje sou de camisa branca e ao meu fundo uma parede branca. E para falar um pouquinho mais sobre mim, hoje eu estou aqui na OB Bertioga e vou falar um pouquinho também para a advocacia sobre a importância de advogar sobre a perspectiva de gênero. Um assunto que me toca e que para mim é muito caro, enquanto uma entusiasta da própria democracia, que não vai se efetivar sem a igualdade de chances de resultados para gênero e para raça. E isso tem muito a ver com o tema de hoje, que é o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Com relação a gênero, é sempre importante a gente falar, Álvaro e Alice, que gênero é uma construção social, né, que tem definido os nossos espaços, o lugar onde nós ocupamos, quem serve e quem é servido, e gênero, né, que não tem nada a ver com o nosso sexo biológico, com o nosso corpo de menina ou de menina, assim como nascemos, mas como nós nos identificamos, nos reconhecemos perante o mundo, gênero tem nos colocado em lugar de desvantagem. E esse lugar de desvantagem, ele é agravado, ele é majorado, se nós também analisarmos a questão racial. E aí vem a minha primeira crítica com relação ao protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, é que ele fala sutilmente em raça, e isso também é resultado do próprio corpo que formou e pensou esse protocolo, que é louvável, mas fica aqui a minha crítica, que a ausência de mulheres negras no próprio sistema de justiça fez com que raça não fosse debatido com a necessidade
que se fazia na ocasião. Mas, enfim, o protocolo, para mim, ele é um farol, e então nós podemos, né, usar todas as interseccionalidades, e aí eu consigo expandir para a raça com o objetivo de alcançar maior número de pessoas e contemplar toda a sociedade brasileira. Quando nós falamos em gêneros, também nós temos que lembrar dos estereótipos de gênero, né? Como que as mulheres, elas são vistas, reconhecidas e retratadas ao longo da história. E se eu levo isso para as questões de família, é por isso que ainda hoje, em 2023, nós ouvimos casos de processos emblemáticos onde se discute guarda e tem foto da mãe da criança numa banheira sem roupa. Qual a relação? E quando nós falamos em sexo ou gênero masculino, nós conseguimos ver que durante o processo, tudo que se leva ao homem, por exemplo, ao sexo masculino, é para trazer poder. Ele é um pai de família, ele é responsável, ele é trabalhador. Ao contrário, quando nós falamos em gênero feminino, nós falamos em obrigações, em trabalho de cuidado, e nós falamos também em divisão sexual do trabalho, que também faz perpetuar a desigualdade de resultados, não só no mundo do trabalho, mas a desigualdade de oportunidades de ter efetivado vários direitos, como que é, por exemplo, o direito ao descanso, ao lazer. E se nós pensamos também em estereótipos e pensamos em vieses, aí nós vamos para o sistema de justiça e nós concluímos que ele é formado de um jeito em que nós não participamos, né? Nós, mulheres, nós não doutrinamos, nós somos a minoria nas universidades e nós não estamos no tribunal. E é esse tribunal de justiça, aparentemente hétero, masculino, branco e classe média, com seus vieses inconscientes, que vão julgar todos esses processos. E eu não estou falando que esses juízes brancos, classe média alta, bem-nascidos e aparentemente heterossexuais, eles são imparciais. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que eles não são neutros. Essas decisões não são neutras, porque têm os vieses inconscientes e acabam influenciando no resultado do processo. Eu estou falando que essas desigualdades de gênero e de raça, elas não ficam somente no campo material, ela nos acompanha durante o processo. Então, se nós não olharmos esse processo durante toda a instrução, sob essa perspectiva de gênero e também de raça, nós não conseguiremos obter um resultado de processo justo. E isso faz com que fale todo o sistema de justiça, todo o objetivo pelo qual ele foi pensado, que é entregar a justiça de forma equilibrada para as partes. A gente fala na faculdade inteira de paridade de armas, mas até então nós ignoramos que gênero já nos afastava desse direito à paridade de armas. E aí vem esse protocolo, que hoje já foi uma resolução, mas que hoje já foi uma recomendação e que hoje é uma resolução, vem esse protocolo como um farol, como um instrumento de entrega de efetividade de justiça, de efetividade de direito à igualdade, que é um direito constitucional, mas mais que isso, de efetividade da construção da própria democracia, que não vai ocorrer sem o respeito a gênero e a raça. Tem uma questão bem importante aqui, eu queria fazer um relato. Primeiro que a Dione é uma das responsáveis por uma medida inédita tomada pela OAB São Paulo, né? Foi instituída uma comissão de heteroidentificação racial pela OAB São Paulo, é uma medida que nenhum conselho seccional no Brasil adotou, é a primeira vez, e essa comissão foi instituída em 2022, para que, sim, existisse na lista sextupla a ser encaminhada para o Tribunal de Justiça, cotas pré-reservadas já para pessoas que não só se autodeclaram, mas também
que são submetidas a esta comissão de heteroidentificação negras. Então, essa é uma medida efetiva, tomada não só pela OAB, mas capitaneada também pela Dione. Isso é algo que merece destaque, é muito meritório. E com relação a essa questão, Dione, que você aponta, da necessidade da sociologia da administração judiciária. Enquanto nós não tivermos estudos de quem são os juízes no Brasil, de qual é o perfil da magistratura brasileira, nós teremos dificuldade de entender os movimentos decisórios. Não basta apenas termos uma jurismetria. É preciso entender que metria é dada a essa justiça e por conta de quais atravessamentos que existem ou não nessa magistratura. E isso é muito importante. Queria, então, passar para você fazer suas considerações finais. Bom, primeiro porque é louvável, né, o meu curso ter pensado nessa pós de direito antidiscriminatório, porque o direito até então não resolveu o problema. Não resolveu e não vai resolver, porque nós não fazemos parte nem da construção, nem da interpretação e nem da aplicação, né? O direito, da forma que ele foi pensado até então, ele não resolve. CLT não resolve, direito de família não resolve, mas nós temos aí um grande instrumento de efetividade de justiça, que é o direito antidiscriminatório. O direito antidiscriminatório, sim, ele tem a capacidade de solucionar o que até então nós não conseguíamos e nós não conseguiremos solucionar sem ele. Eu acredito que essa iniciativa do meu curso de falar sobre direito antidiscriminatório, de capacitar a advocacia e a sociedade, é meritória e é de muito proveito para todos nós enquanto construção de democracia. Muito bom. Dione, eu te chamo de Dione, eu não consigo chamar de doutora, eu Dione. tenho essa dificuldade porque não só a informalidade, mas a proximidade, não só de pessoal, mas de ideias, faz com que eu a chame dessa forma. Então, eu quero lhe agradecer muito, você tem uma série de compromissos já previamente assumidos junto à OAB de São Paulo, eu quero agradecer a sua participação, antes de passar a palavra à professora Alice, franquear a palavra que você possa se despedir, então, aqui de todos e de todas que nos acompanham. Obrigada a todos, é sempre uma alegria falar com pessoas que eu admiro tanto quanto você, quanto a Alice Bianchini, com o Darlan, e eu estou aqui torcendo para que tudo isso dê certo e que a gente lá na frente saia melhor enquanto sociedade. Beijão. Muito obrigado, muito obrigado. Mas deixa eu quebrar o protocolo aqui, professor Álvaro, para poder me direcionar de onde, já que ela vai sair agora, né? Dizendo e parabenizando pelo excelente trabalho, dizendo que a gente está aqui, né, muito orgulhosa de ter você na diretoria da UAB, parabenizando pela tantos trabalhos maravilhosos, pela sua capacidade, né, de transbordar as questões que são importantes. Então, fico muito feliz de estar aqui ao seu lado e fico aqui na torcida para que continue fazendo esse excelente trabalho. Alice, sou sua fã, você sabe. Então, quero agradecer aqui esse diálogo, né, da professora Dione com a professora Alice Bianchini, e dizer que é uma alegria poder receber não só a professora Alice Bianchini, mas a jurista, a criminalista, a feminista Alice Bianchini, para falar a respeito especificamente da Resolução 492, de 17 de março de 2023. Eu vou ler rapidamente a ementa para que nós possamos aqui ouvir a professora Alice. Estabelece, para adoção de perspectiva de gênero, nos julgamentos em todo o Poder Judiciário, as diretrizes do protocolo aprovado pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria CNJ 27/2021. Institui obrigatoriamente a obrigatoriedade de capacitação de magistrados e magistradas relacionada a direitos humanos, gênero, raça e etnia em perspectiva interseccional, e cria o Comitê de Acompanhamento e Capacitação sobre Julgamento com Perspectiva de Gênero no Poder Judiciário e o Comitê de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. A palavra é com você, professora. Obrigada, professor Álvaro. Então, eu começo fazendo a minha autodescrição. É muito importante isso, né, quando a gente fala de direito antidiscriminatório, exatamente ter essa capacidade da gente incluir pessoas, né, essa inclusão eu acho muito importante. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos louros, compridos, lisos, olhos castanhos, estou com uma blusa branca e tenho no meu fundo um fundo de cor vinho, rosa, alguma coisa nesse sentido. Estou também com um colar prateado.
Professor Álvaro, primeiro parabenizando, né, essa iniciativa e eu dizendo o quanto que eu sou feliz de estar participando desse curso de especialização, um curso antidiscriminatório, né, uma pós de direito antidiscriminatório. Eu acho que esse é o nosso futuro. Sem essa perspectiva, sem essa percepção, sem que a gente avance nesse tema, nós vamos ficar no mesmo lugar durante muito tempo, né? Então, acho que a aceleração, né, e conseguir chegar naquilo que a gente quer, que é exatamente a ideia de justiça, a ideia de equidade, eu acho que não tem outro caminho senão através do direito antidiscriminatório. E essa resolução que a gente vai falar hoje é de uma importância muito grande para este caminhar, porque nós já tínhamos, sim, então, né, só para a gente fazer uma retrospectiva histórica muito rápida, nós tivemos, então, em 2021, exatamente o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E esse protocolo, professor Álvaro, é bom que a gente fale, ele veio antes do Brasil ser acionado para fazer um protocolo nesse sentido. Porque quando o Brasil ele é condenado em setembro de 2021, no caso da Márcia Barbosa, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, dentre as condenações que o Brasil sofre, uma delas é exatamente essa, de elaborar um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E nós nos adiantamos, nós já tínhamos quando nós fomos condenados. Isso é um ponto positivo para o Brasil. De qualquer forma, o protocolo, então, ele traz inúmeras orientações em relação a isso, né? Mas eu acho que é importante a gente entender exatamente, a professora Dione já trouxe informações super valiosas. Bom, então, esses temas todos da resolução, eu vou fazer de uma forma um pouco mais didática, a professora Dione já trouxe muitas informações sobre isso, mas eu vou trazer algumas questões mais didáticas aqui para a gente trabalhar e vou utilizar slides para que a gente possa compreender um pouquinho mais, né, todo o desenvolvimento, toda a questão que gira em torno da resolução. E o professor Álvaro leu a ementa da resolução, traz muitas questões interessantes, eu elenquei aqui, professor Álvaro, então, 3 pontos que eu destacaria em relação à resolução, e começamos, então, com o ponto de número 1. E o ponto de número 1, na verdade, vou dizer quais são os 3 pontos, né? Julgamento com perspectiva de gênero, que foi bastante trabalhado pela professora Dione, capacitação de juízes e juízas, um tema importantíssimo que a gente não pode deixar de falar, e a criação de comitês. E começando, então, agora sim, pelo ponto de número 1, que é o julgamento com perspectiva de gênero, o que a gente vai encontrar na resolução exatamente isso, ó, estabelece para adoção de perspectiva de gênero nos julgamentos em todo o Poder Judiciário, e aqui é muito importante a gente compreender que este protocolo não diz respeito, como muita gente pensa, somente às questões ligadas à Lei Maria da Penha, não, ele pode ser utilizado na área militar, pode não, deve ser utilizado na área militar, na área eleitoral, na área do direito civil, do direito de família, previdenciária, trabalhista, ou seja, em todo o Poder Judiciário. E aí, continuando, as diretrizes do protocolo aprovado pelo grupo de trabalho constituído pela Portaria 27 de 2021. E dentro dessa perspectiva do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, eu apresento aqui o protocolo para vocês conhecerem, né? Está aqui a capa do protocolo, e também queria dizer que o protocolo está disponível para ser baixado em qualquer plataforma, você vai lá, né, coloca lá, dá o nome protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, e você vai ter acesso, então, a todo o protocolo, né? E é importante, de leitura indispensável até, eu diria. Bom, mas lembrando que ele veio primeiro daquela recomendação 128, né? Primeiro era uma recomendação e agora nós temos a resolução 452. E aí, para a gente falar então de gênero e feminismo, que é importante, já que é protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, e não dá para falar de gênero sem falar de feminismo, eu vou utilizar aqui um discurso de autoridade para trazer o que o STJ tem falado de gênero e tem falado de feminismo. E aqui, então, eu vou trazer uma decisão que é do ministro Rogério Schietti. Depois dessa, ele trabalha outras decisões também com essa mesma questão, mas o que é importante colocar aqui é que o STJ já falou de feminismo e já falou de gênero. Mas antes de trazer essa decisão do STJ, eu queria fazer aqui também essa informação
deste livro que eu escrevo junto com a professora Silvia Pimentel, né? E aqui o professor Álvaro fez referência à professora Silvia, eu faço referência e também toda uma deferência à professora Silvia, porque ela foi responsável exatamente pela minha entrada e interesse nesse tema de gênero, quando ainda na década de 80, ou seja, já faz muito tempo, do século passado, cai nas minhas mãos um livro escrito pela professora Silvia Pimentel, A Evolução dos Direitos da Mulher, e a partir dali eu me encanto por esse tema e não paro nunca de estudar, né? E mais do que isso, temos a grata satisfação, né, professor Álvaro, de ter este livro dentro da coleção que o professor Álvaro, então, coordena, Leituras Críticas Importam. Então, nós temos aqui uma grata satisfação de ter escrito um livro com a professora Silvia dentro de uma coleção coordenada pelo professor Álvaro. Bom, então vamos ver o que o STJ fala de gênero e fala de feminismo. E começa assim: gênero significa relações entre homens e mulheres. Uma análise de gênero pode se limitar a descrever essas relações. Então, temos aqui uma categoria que é importante de compreender, que é uma categoria sociológica, uma categoria da sociologia, que vai ler dentro da sociedade qual é o papel do homem e qual é o papel da mulher. Agora, continuando na leitura desse acórdão, diz ainda o ministro Rogério Schietti sobre feminismo agora. Feminismo vai além, ao mostrar que essas relações são de poder e que produzem injustiça. E esse tema é um tema que eu queria trazer aqui, porque o que nós temos que observar? A categoria gênero é uma categoria de uma construção social. A categoria sexo é uma categoria biológica. Então, a mulher, em termos biológicos, qual é a diferença, professor Álvaro, da mulher hoje, da mulher de 300, 200 anos atrás? Do homem, biologicamente homem, hoje, e do homem de 200, 300 anos atrás? Praticamente nenhuma. Agora, quando a gente vai falar da condição da mulher na sociedade, a cada ano muda, né? Então, se a gente pensar o que era a mulher na década de 80, e eu sempre gosto de falar, quando eu me caso, eu tinha a intenção de continuar com o meu nome de solteira, e para fazer isso, professor Álvaro, eu tive que parar o casamento civil e até o fórum conversar com o promotor de justiça, fazer um requerimento para o promotor de justiça justificar e concordar que eu não levasse o meu nome, o nome do meu marido depois de casada, né, que eu continuasse com o meu nome de solteira. E eu me lembro que eu fiz a justificativa lá, ele era meu professor na época, o promotor de justiça, e eu coloquei lá na justificativa, porque eu continuarei sendo Alice Bianchini mesmo depois de casada, né? Então foi essa a justificativa que eu dei. Mas veja a diferença. Hoje, o que acontece? A mulher pode adquirir o sobrenome do marido e vice-versa também. E nós já temos, inclusive, um percentual de mais de 20% de homens que acabam adotando o sobrenome da esposa no momento do casamento. Então, você trouxe essa experiência pessoal para mostrar o quanto que as coisas vão mudando na condição da mulher. Mas, biologicamente, nós não mudamos praticamente nada, né? Faz muito tempo que a gente não muda praticamente nada. Então, gênero é essa categoria da sociologia e sexo é a categoria biológica. E quando a gente vai trabalhar, então, essa ideia de qual é a função do homem, qual é a função da mulher na sociedade, o que a gente vai encontrar hoje, né? Que, infelizmente, são distribuídos papéis, o papel que é desenvolvido pelo homem, o papel que é desenvolvido pela mulher, e o que acontece? Os papéis desenvolvidos pelos homens são mais valorizados, os papéis desenvolvidos pelas mulheres são menos valorizados, os papéis do homem são sempre vinculados à questão da produção e das mulheres de reprodução. E nós temos uma importância dos papéis masculinos e uma desimportância dos papéis femininos. É assim que a sociedade lê essa questão. E a partir dessa leitura e a partir dessa forma de ser na sociedade, acontece uma situação muito dramática para as mulheres, porque nós vamos encontrar uma hierarquização. Nós vamos encontrar os homens exercendo os papéis mais importantes, considerados mais importantes, as mulheres exercendo os papéis considerados menos importantes, consideradas também menos importantes. E essa hierarquia cria uma assimetria, e essa assimetria, então, vai causar uma série de violências contra as mulheres, né? Então, é disso que o protocolo fala quando faz a referência à questão de gênero. E voltando, então, aqui mais um pouco para os nossos slides, e trazendo, então, essa discussão agora, né, do quanto que, efetivamente, nós vamos encontrar essa ideia de que as diferenças não podem ser convertidas em desigualdades. Então, de fato, os homens são diferentes das mulheres, nós temos concepções biológicas diferentes, mas essas diferenças não podem ser convertidas em desigualdades. E dentro dessa perspectiva, né,
diferença, chamando bastante atenção a questão de diferenças e a questão das desigualdades, o que a gente vai encontrar, por exemplo, dentre tantas questões que a gente poderia trazer aqui, essa diferença brutal por conta de uma desigualdade. Qual é a desigualdade? Só as mulheres conseguem dar à luz a um novo ser dentro do seu próprio ventre. Os homens não têm essa capacidade de reprodução. Mas isso traz uma diferença que é, ao ter o primeiro filho, o salário da mulher reduz em 24%, o que não acontece com o salário do homem, né? Então, essa é uma questão que é trazida pelo protocolo, porque se a gente tem essa diferença, que é a questão biológica, essa diferença não pode ser convertida em desigualdade, é uma preocupação que a gente vai encontrar no formulário. Desculpe, no protocolo. E aqui vem uma informação que é bem recente também, do dia 6 de março de 2023, que é o secretário-geral da ONU, que vai dizer para nós que a igualdade de gênero precisará, professor Álvaro, de 300 anos para ser alcançada, né? Então, muita coisa aqui para acontecer. E aí, a resolução, então, ela vai ter vários considerandos, que eu queria só chamar a atenção aqui, e fala, então, considerando os deveres impostos para se modificar os padrões socioculturais com vistas a alcançar a superação dos costumes que estejam baseados na ideia de inferioridade ou superioridade de qualquer do sexo. Então, isso está dentro exatamente dos considerandos da resolução 492 que a gente está analisando aqui. E mais do que isso, também há uma preocupação dentro da resolução com exatamente a eliminação dos estereótipos de gênero, né? Então, também foi muito falado pela professora Dione a questão da diminuição dos estereótipos de gênero, e fala aqui da recomendação 33 do Comitê CEDAW, que é o Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. E falando de estereótipo, e volto a falar da professora Silvia, e aqui para indicar mais um livro dela recente, maravilhoso, que é Estereótipos de Gênero, como são julgados os crimes de estupro e demais violências sexuais contra as mulheres, tema que também está dentro do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. Tem toda uma parte trazendo a questão dos estereótipos. E aí vem essa questão, né, as diferenças. Há diferenças entre homens e mulheres? Sim, mas as diferenças nós temos que pensar na igualdade formal, mas para além da igualdade formal, nós temos que pensar na igualdade material. E para isso a gente precisa de ações afirmativas, a gente precisa de medidas especiais de caráter temporário, que é um termo lá do Direito Internacional dos Direitos Humanos das Mulheres, e precisamos sim, né, e essa é uma preocupação que vai aparecer também no protocolo. O protocolo, quando vai fazer toda a legislação correlata, eu trouxe aqui só, e vou pintar aqui, ó, de roxinho, todas as indicações, professor Álvaro, em relação ao direito internacional. Então, para mostrar que também a gente tem que ter um olhar nas normativas internacionais para que a gente possa fazer um julgamento com perspectiva de gênero. Não basta protocolo, temos que ir também atrás dessas normativas internacionais. E dentro dessa questão das normativas internacionais, eu já passo aqui um link com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça 123, que vai dizer, recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, também temos que ter este olhar, inclusive por conta dessa recomendação do CNJ. Ainda, né, dentro da recomendação, tem toda uma preocupação aqui com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o controle da convencionalidade, a aplicação da norma mais benéfica à proteção dos direitos humanos, ou seja, olha a quantidade de coisas, né, algumas questões aqui para a gente entender o quanto o direito internacional é importante nessa perspectiva toda. Depois, aqui, ainda, né, falando da legislação correlata do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, vai aparecer aqui, como eu já tinha até feito referência, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a sentença, né, esse caso Márcia Barbosa de Souza, que é o primeiro caso que o Brasil é condenado numa situação de feminicídio, que então foi uma situação de feminicídio. O ponto 2, para a gente trabalhar, que daí já é um pouco mais curto do que o primeiro ponto, é a capacitação de juízes e juízas. E a gente tem na resolução, então, a obrigatoriedade, professor Álvaro, não é mais só uma recomendação, né? Obrigatoriedade de capacitação de magistrados e magistradas relacionadas. Aí vem o tema da pós-antidiscriminatória, né? Do direito antidiscriminatório. Direitos humanos, gênero, raça e etnia em perspectiva interseccional.
Então, todos esses temas agora estão dentro, tem que ter curso de capacitação com este olhar, né, para essas demandas, para essas questões. E dentro dessa questão das interseccionalidades, lembrando, né, não há homem universal, como também não há mulher universal. Porque a gente, quando fala das mulheres, a gente sempre fala das mulheres, não fala mais da mulher, né? Comissão dos Direitos das Mulheres, porque nós somos muito diversas. E é exatamente essa questão das diversidades, que é muito bem trabalhado também no curso de Direito Antidiscriminatório, as diversidades. Então, nós, mulheres, somos diversas, além das diferenças entre os homens e as mulheres, nós temos também as diversidades entre os próprios homens e entre as próprias mulheres, né? Muitas diversidades. E aqui vem, né, não dá para falar da Kimberly sem falar de interseccionalidade, sem falar da Kimberly, faço apenas a referência aqui. Dentro dessa referência, então, é importante a gente colocar a ideia de gênero, raça, classe, sexualidade, etc., né? Muitos marcadores sociais. Dentro desses marcadores sociais, há uma interseccionalidade, então, né, cada um, às vezes você tem uma pessoa que acaba tendo todos esses marcadores sociais, mas quando a gente vai falar exatamente da questão, o quanto que a gente tem que se preocupar com essa interseccionalidade, gênero, raça e classe. A professora Johnny falou isso, né? Então, a raça informa gênero, gênero informa classe, e assim a gente vai trabalhando sempre com esse olhar, entendendo que temos que ter essa visão mais ampliada em relação à questão. Não dá para falar só de gênero mais, nós temos que falar de gênero, raça e classe. E essa é uma questão importante, porque quando a gente fala, então, dessa interseccionalidade mulher e raça e mulher negra, só para a gente entender aqui no mercado de trabalho, professor Álvaro, eu fiz um levantamento agora, que saiu no Diese, no dia 1º de maio, e a gente observa algumas coisas bem problemáticas e preocupantes. Aqui, por exemplo, né, quando fala das mulheres negras, as mulheres negras têm são as que têm a pior situação, né, de estar sem rendimento, são as que mais não têm rendimentos, e quando a gente olha o salário até um salário mínimo, também as que recebem o maior percentual de pessoas, né, com até um salário mínimo, então situação muito delicada. Quando a gente vai ver os impostos, a gente vai encontrar isso também. A mulher negra é quem mais paga impostos no Brasil, proporcionalmente, né? Porque cada vez que eu vou comprar um cafezinho, uma mulher negra vai comprar um cafezinho, um homem branco vai comprar o cafezinho, todos nós pagamos o mesmo imposto. Mas como a mulher negra é quem recebe menos salário, como a gente viu anteriormente, proporcionalmente é quem vai pagar mais impostos. E também aonde nós vamos ter a maior diferença salarial em relação à mulher negra, né? Então não tem como, e isso tem toda essa preocupação, o protocolo vai trabalhar essa preocupação também. Aqui mostra, né, nesse levantamento agora do Visível e Invisível, 4ª edição, que foi apresentado em março deste ano, vai mostrar aqui também, em relação à violência, quem mais sofre violência, 65,6% são as mulheres negras. Dentre todas as mulheres, quem mais sofre violência são as mulheres negras. E vamos encontrar também 57,4% dessas mulheres que tinham filhos. E maternidade também, professor Álvaro, é um outro marcador importante para a gente analisar, porque a própria questão da violência, ela é trabalhada de uma forma muito diferente se a mulher tem filho e se a mulher não tem filho. Um dos motivos que as mulheres respondem, as próprias mulheres que são vítimas, que dizem, olha, eu sofro violência e eu não faço nada, exatamente por conta da preocupação com a criação dos filhos. Então, é o motivo pelo qual a mulher fica na violência, por isso eu resolvi trazer aqui. E aí, temos muitas outras referências, deixo aqui apenas como referência, Sueli Carneiro, Patrícia Collins, Winnie Bueno, Luísa Barros, né, pessoas maravilhosas aqui que fazem essa construção importantíssima que eu deixo aqui como referência para vocês, entendendo, né, que essa questão da interseccionalidade trabalha dinâmicas de poder, eu acho que isso é importante da gente colocar, que vão produzir exatamente realidades materiais desiguais, experiências sociais distintas, coletiva e individualmente. Então, essa ideia, né, da interseccionalidade. Bom, e aí, claro, temos dentro da interseccionalidade, vou trazer duas questões bem rápidas, professor Álvaro, que é a questão que a gente sempre fala, né, quando fala do mercado de trabalho, mulher e mercado de trabalho, e a gente fala muito do teto de vidro, que é aquela situação em que a mulher, então, chega até o máximo da sua carreira, e a partir dali, dificilmente ela consegue quebrar esse teto de vidro.
E essa é uma perspectiva importante da mulher no mercado de trabalho, claro que sim, e o protocolo também trabalha essa questão da mulher e o mercado de trabalho, mas é importante a gente observar que quando a gente vai para a realidade das mulheres negras, nós vamos encontrar não só mais do que o teto de vidro, nós vamos encontrar a porta de aço, que é essa impossibilidade das mulheres adentrarem, por exemplo, nos escritórios de advocacia. Elas não conseguem nem ter acesso a trabalhar em escritório de advocacia, quanto mais essa preocupação com ascender na carreira, né? E eu trouxe também dentro dessa interseccionalidade, e homenageando aqui o professor Álvaro pela sua etnia, a questão da mulher indígena. E eu vi a professora Álvaro esses dias, uma mulher, me chamou muita atenção, uma indígena, né? E ela dizia assim, quero ter o direito de plantar o alimento que eu vou comer. E, professor Álvaro, eu nunca tinha pensado nisso, como que realmente não dá, é uma outra compreensão. Eu, na verdade, prefiro congelado, se tivesse pílulas que me desse todos os alimentos, eu tomaria pílula o dia inteiro, porque realmente alimento, quanto mais eu me preocupar em plantar, né? Então, veja como são realidades muito diferentes e como a gente precisa, somos mulheres, todas nós mulheres, mas muito diversas, com questões diversas, com preocupações diversas, com formas de atuações diversas, e principalmente também, muito importante, quando a gente pensa nas políticas públicas, temos que ter políticas públicas de violência contra a mulher diversa, quando se trata de uma mulher branca, de uma classe social, ou quando se trata de uma mulher indígena na aldeia, né? Então, são situações também diferenciadas aqui. E aí, quando a gente vai trabalhar, né? Então, voltando para aqui, a recomendação 79 já dizia, em 2020, num prazo máximo de 120 dias, recomendava essas capacitações, mas o que a gente observa é que somente agora, quando vem em forma de resolução, é que o negócio vai pegar para valer mesmo, porque quando era só uma recomendação, dificilmente os tribunais estavam trabalhando essa questão. E o último ponto, que é bem rápido, só para a gente fazer referência, que é a criação de comitês, né? No caso aqui, cria o Comitê de Acompanhamento e Capacitação sobre Julgamento com Perspectiva de Gênero. Então, muito importante a gente saber o protocolo está sendo aplicado, o protocolo está sendo entendido, há alguma coisa a mais que precisa no protocolo, né? E além do Comitê de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. Então, são 2 comitês que serão instituídos, que serão criados, e a gente precisa, primeiro, claro, ter representação dentro desses comitês, inclusive a OAB também participa desses comitês, e precisamos ver o funcionamento desses comitês, né? Dentro dessa perspectiva toda, né, ainda só para fazer referência, a resolução 492 faz referência a outras 2 resoluções importantíssimas, a 255 e a 254, então, de resolução e de legislação nós temos bastante, agora é questão delas serem efetivamente aplicadas, e a questão que a gente precisa entender é exatamente isso. Temos legislação, temos normativas, mas a gente precisa de uma crítica ativista, um compromisso, um comprometimento, para que a gente possa ter, de fato, ações transformadoras, para que, de fato, a gente possa ter, né, uma situação em que a gente tenha condições pelo fato de sermos mulheres, e isso é muito importante da gente colocar, e prendeu todo aqui meu coisa, pelo fato de nós sermos mulheres, não é que a gente tem que ter privilégios, professor Álvaro, o que o protocolo traz como lição para nós é que, pelo fato de sermos mulheres, nós não podemos ter prejuízos. E o fato de sermos mulheres hoje causa prejuízo para as mulheres. Então, o protocolo não quer benefício para as mulheres, que é exatamente trabalhar com uma ideia de não ter prejuízos. E por isso eu volto para uma frase da professora Dione, quando fala da questão da neutralidade, né? E a neutralidade, quando você tem um lado mais fraco, um lado mais que precisa de uma atuação mais efetiva, ser neutro é estar do lado do mais forte, né? Então, como a gente tem essa questão de gênero, é uma construção social, como a gente tem uma questão histórica, né? Que as mulheres, juridicamente, inclusive, né, professor Álvaro, quanto que nós mulheres, até mesmo 1988, como eu relatei no meu caso, para eu não ter o nome do meu marido associado ao meu nome quando casada, eu tinha que fazer toda uma atuação. E a gente teve, inclusive, na questão jurídica, prejuízos pelo fato de sermos mulheres, né? Então, o que se busca com o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero é exatamente isso, anular os prejuízos pelo fato de sermos mulheres. Bom, então eu quero agradecer
antes de mais nada, toda essa belíssima exposição que a professora Alice Bianchini nos traz, mostrando esses 3 momentos da resolução e toda essa construção, para que a gente possa ter minimamente aí um ponto de apoio para poder seguir nessa temática. E, de fato, não se busca privilégios, mas também não se busca prejuízos. Adorei essa frase, acho que é exatamente nesse tom que deve ser a luta do direito antidiscriminatório, a luta das mulheres, a luta dos povos originários, dos indígenas, a luta da população negra. Não se trata de privilégios, mas sim de prejuízos. E a neutralidade é uma tomada de posição. Quando você fica neutro, você toma posição por aqueles que têm mais força nessa disputa. Então, realmente, a frase, se não me falha a memória, é da Angela Davis, né? Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Essa é a dimensão que nós devemos ter, e fica aqui o convite para todos e para todas conhecerem o nosso pós de Direito Antidiscriminatório, que aborda esses temas e tem uma história interessante. Eu, essa semana, convidei para uma gravação de aula uma professora, e aí ela estava reclamando de uma questão e tal, não sei o quê, e depois ela puxa outro tema e diz o seguinte: olha, tem que ter paridade, Álvaro. Eu falei assim, aqui a gente não tem, eu lamento, mas nós não temos. Aqui o curso majoritariamente é formado por mulheres, por negros, por indígenas e por quilombolas. Eu lamento, mas a gente não consegue, nesse corpo docente, desrespeitar essa normativa que nem foi criada, ela foi naturalmente construída. Então fica o convite a conhecerem o nosso pós-graduação, e eu queria franquear a palavra para a professora Alice para que faça suas considerações e agradecimentos. Muito obrigado, professora. Eu vou trazer, Álvaro, uma frase de 1792, Mary Craftgood. Ela vai dizer o seguinte: nós, mulheres, não queremos ter poder sobre os homens, nós queremos ter poder sobre nós mesmas. Porque há toda uma preocupação também, né, de achar que as mulheres agora querem mandar, querem ter o poder, como se fosse uma guerra de sexo, um clube do Bolinha, né, Luluzinha versus Bolinha e tal. Não, e de fato a gente não vem aqui dizer, e o protocolo também não vai dizer, que as mulheres são corretas, os homens são malvados e as mulheres são boazinhas. Não tem absolutamente nenhuma vinculação com isso. O que o protocolo está muito preocupado é exatamente com essas discriminações, com esses estereótipos, com essas injustiças e com a violência, né? É fato, então, é dado que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Esse dado, professor Álvaro, vem do sistema de saúde. É lá no sistema de saúde, quando a gente vai encontrar um formulário que se chama SIM, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, e a gente encontra nesse formulário a possibilidade de extrair dados. Então a gente extrai os dados de mortes de mulheres. Tem 3 classificações: mortes naturais, mortes acidentais e mortes violentas. A gente pega esse terceiro critério e divide pelo número de mulheres no Brasil, e vai dar uma taxa que só não é maior do que 4 outros países que utilizam essa mesma metodologia. Então, é fato, quando a gente está falando de sistema de justiça e pega esses dados, nós estamos tirando esses dados de cadáveres, de atestados de óbito. E quando a gente fala isso, né, professor Álvaro, números, não, a gente está falando de histórias de mulheres. E todas as histórias de mulheres que foram mortas pelo feminicídio, elas são idênticas. As mulheres são diversas. Algumas são ricas, outras são pobres, outras moram no Nordeste, outras moram no Sul, outras têm profissão, outras são donas de casa. Então, as mulheres são diversas, mas a história delas é a mesma. É uma história que começa com uma violência pequena, vai aumentando, até chegar no ápice da violência, que é o feminicídio, né? Então, o feminicídio nunca é uma violência única, causadora dessa situação terrível, que é a morte dessa mulher, é sempre um crescendo de violência, e por isso o feminicídio, e isso é muito colocado também dentro do protocolo, o feminicídio é uma morte anunciada e é uma morte evitável. E para a gente evitar o feminicídio, a gente precisa de perspectiva de gênero, já naquela primeiro grito dessa mulher, no primeiro momento daquela violência, porque se a gente entende, tem essa perspectiva de gênero e conhece como que se dá toda essa dinâmica, nós não teríamos precisado, professor Álvaro, da Lei 14.550, que é essa lei bastante atual, que insere vários dispositivos na Lei Maria da Penha, mas que busca só interpretar o que já estava na lei.
Porque o que nós tínhamos antes? Infelizmente, não só o sistema, o Poder Judiciário, mas outros atores do sistema de justiça deturpando exatamente a aplicação da Lei Maria da Penha, e deturpando por falta de perspectiva de gênero. Então, quem lê o protocolo para julgamento de perspectiva de gênero, quem lê com os olhos de quem quer ver, né? Porque não adianta só dar uma leitura assim, não, peraí, isso aqui não interessa, isso aqui não está com nada, não. Mas lê com os olhos de quem quer enxergar, vai ver como é importante realmente a gente ter esse instrumento e como ele pode modificar muito a condição da mulher e a condição da sociedade, né? Porque isso é o que importa. A gente vê numa sociedade mais justa, mais igual, com toda uma situação efetivamente como a gente deseja. Olha, eu acho que foi um momento muito importante, muito bonito de se ouvir. Quero agradecer não só a professora Dione, mas também a Alice, que fez uma fala também formidável, e foram falas que se complementam, e essa é a nossa perspectiva, somar e não subtrair. Eu acho que a fala fica nesse sentido. Mais uma vez eu quero agradecer a professora Alice e convidá-lo a conhecer um pouquinho mais do nosso pós-graduação em Direito Antidiscriminatório. Muito obrigado e até o próximo encontro ou nas próximas aulas.